Olá pessoal, aqui é o professor Air, bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Olá, caros alunos, limites parte 2. O assunto da nossa aula hoje são os limites laterais, cálculo de limites, limites no infinito e limites infinitos, certo? Então vamos lá. Limites laterais. A definição. Seja f uma função definida em intervalo aberto AC. Dizemos que o número L é o limite à direita da função f quando x tende para A e escrevemos limite de f de x quando x tende a A pela direita, a gente vai colocar esse símbolo aqui, é igual a L, se para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o x for maior do que A, menor do que A mais delta. De maneira análoga, a gente define o limite à esquerda. Aqui a gente vai escrever o limite à esquerda como sendo limite para x tendendo a A pela esquerda, coloca esse símbolo de menos, de f de x igual a L, se existir, se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que A menos delta for menor do que x, x menor do que A. Certo? Essa é a definição de limite lateral. Então, quando x se aproxima pelo A, se aproxima ao A pela direita, a função tende a L. E se o x tende ao A pela esquerda, a função tende a L. Isso que são os limites laterais, certo? Exemplo, ó. Dada a função f de x igual a 1 menos raiz quadrada de x menos 3, determinar, se possível, o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita e limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Então vamos lá. Então vamos pegar a função. Então minha função é f de x igual a 1 menos raiz quadrada de x menos 3. Isso. Então, vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 3 pela direita. Então, limite de 1 menos raiz quadrada de x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. Bom, quando x tende a 3 pela direita, ele é maior do que 3. Aí raiz quadrada de x menos 3 é maior do que zero, tá? Então, existe. Então, isso daqui vai ser igual a 1 menos raiz quadrada de 3 menos 3, que é zero. Isso aqui é zero. Então, 1 menos zero igual a 1. Agora, a segunda parte. Vamos calcular agora o limite para x tendendo a 3 pela esquerda de 1 menos raiz quadrada de x menos 3. Nota que quando x tende a 3 pela esquerda, x é menor do que 3. Aí raiz quadrada de x menos 3 não existe. Então isso daqui, ó, esse limite aqui, ele não existe. Tá? Então não é possível a gente calcular esse limite. 2. Dada a função f de x igual
menos módulo de x sobre x, se o x é diferente de zero, e 1 se o x for igual a zero. Calcule o limite à esquerda, quando x tende a zero pela direita, de f de x, e quando x tende a zero pela esquerda, de f de x. Então, vamos lá, vamos calcular esse limite aqui. Então, a segunda função é f de x é igual. Opa! Vai ser igual a menos módulo de x sobre x, se x é diferente de zero, e 1 se x for igual a zero. Primeiro vamos calcular limite para x tendendo a zero pela direita de f de x. Bom, quando o x tende a zero pela direita, ele é maior do que zero, então ele é diferente de zero. Então a gente usa essa lei aqui, ó. Isso aqui é igual a limite para x tendendo a zero de menos módulo de x sobre x, tendendo a zero pela direita. Bom, o que a gente pode observar aqui é o seguinte, ó, o x aqui ele é maior do que zero, tá? A consequência disso é que menos consequência disso daqui é que módulo de x é igual a x, tá? Toda vez que o x for positivo, o módulo de x é igual a ele mesmo. Então isso aqui fica limite para x tendendo a zero pela direita de menos x sobre x. Isso aqui dá limite para x tendendo a zero pela direita de menos 1, que é igual a menos 1. Certo? Segunda parte. É o limite de f de x para x tendendo a zero pela esquerda. Quando ele tende a zero pela esquerda, o x também é diferente de zero. Então a gente pode usar a seguinte regra: menos módulo de x sobre x. Então o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é limite de menos módulo de x sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda, ele é negativo, ele é menor do que zero. Isso aqui implica que o módulo de x é igual a menos o x. Então, eu vou ter aqui limite para x tendendo a zero pela esquerda de menos, agora substitui o módulo de x por menos x, sobre x. Isso aqui é igual a limite para x tendendo a zero pela esquerda de x sobre x. X sobre x é 1. Isso aqui é limite para x tendendo a zero pela esquerda de 1. Isso aqui dá 1. Então, o limite dessa função f de x, quando x tende a zero pela direita, é menos 1, e quando x tende a zero pela esquerda, ele é mais 1. Certo? Teorema. Se f é definido em intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no ponto A, então o limite de f de x quando x tende a é igual a L, sem somente ser o limite de f de x quando x tende a pela direita é igual a L, e se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a L. Tá? Então, para existir o limite de f de x quando x tende a e ele ser igual a L, ele tem que ser igual a L quando tende a pela direita e quando tende a pela esquerda. Tá certo? Vamos fazer uma demonstração desse fato. Uma demonstração. Opa.
uma demonstração desse fato aí. Tá? Vou fazer uma demonstração informal aqui. Então, limite de f de x quando x tende a pela direita x tende a pela direita implica que, dado um epsilon maior do que zero, existe um delta, vamos chamar aqui de delta 1, aqui, tal que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon sempre que A for menor do que x, for menor que A mais delta 1. E o limite de f de x, quando x tende a A, isso aqui é igual a L, né? Quando tende a A pela esquerda é igual a L, implica que, dado epsilon maior do que zero, existe delta 2, tal que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que A menos delta 2 for menor do que x, menor do que A. Agora, seja, vamos tomar aqui um delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, tá? Bom, então eu tenho que x, ele vai ser, se existem esses dois fatos, né? Ele é menor do que A menos alfa 1 e ele é menor do que A mais delta, certo? Isso daqui, ó, o A menos delta 1, ele é menor do que A, ele é maior do que A menos delta, certo? Então, o X ele está entre A menos delta e A mais delta. Ou seja, isso aqui significa que x menos A é menor, que módulo de x menos A é menor do que delta, certo? O que implica, então, que limite para x tendendo a de f de x é igual a L. A volta é recíproca. É análoga, né? Você segue o caminho inverso. Aí você mostra também que se existe esse limite de f de x igual a L quando x tende a A, então ele é o mesmo à esquerda e à direita, certo? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 1 se x é menor do que 2. F de x igual a 2 se o x for igual a 2. E f de x é igual a 9 menos x ao quadrado se o x for maior do que 2. Determinar, se possível, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda e limite de f de x quando x tende a 2. Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, a função é essa, ó. F de x, f de x é igual a x ao quadrado mais 1, se o x for menor que 2, 2, se o x for igual a 2, e 9 menos x ao quadrado
se o x for maior do que 2. Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos calcular aqui limite para x tendendo a 2 pela direita de f de x. Quando x tende a 2 pela direita, ele é maior do que 2. Então eu vou usar essa lei, 9 menos x ao quadrado, quando x é maior do que 2. Então isso aqui é limite para x tendendo a 2 pela direita de 9 menos x ao quadrado, que vai ser igual a 9 menos 2 ao quadrado, que é igual a 9 menos 4, que é igual a 5. Agora, vamos calcular pela esquerda. Então, limite para x tendendo a 2 pela esquerda de f de x. Quando x tende a 2 pela esquerda, a lei da função é x ao quadrado mais 1. Por quê? Porque o x, quando ele tende a 2 pela esquerda, ele é menor do que 2. Então, isso aqui é limite para x tendendo a 2 pela esquerda de x ao quadrado mais 1, que é igual a 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Bom, portanto, limite quando x tende a 2 de f de x é igual a 2. Por quê? Porque ele, desculpa, é igual a 5. Agora, limite para x tendendo a 2 de f de x. Quando x tende a 2, o limite de f de x, quando o limite de f de x tende a 2, para x tendendo a 2, ele vai ser igual ao limite quando x tende a 2 pela direita e quando x tende a 2 pela esquerda. Então, nesse caso, é igual a 5. Certo? Expressões indeterminadas. Costuma-se dizer que as expressões 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, são indeterminações, pois nada se pode afirmar a priori sobre o limite das expressões com tais resultados. Então, sempre que ocorrer um desses resultados aqui, nós estamos diante de uma indeterminação. Pode ser qualquer coisa, a gente não sabe. Pode ser que o limite não exista, pode ser que ele exista, e enfim, tá? Olha esse exemplo, ó. Tome f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x a 2x ao quadrado. Toma o limite dessas duas funções quando x tende a zero. O resultado é zero, por quê? 0 ao quadrado é zero, e 2 vezes 0 ao quadrado também é zero. Só que se a gente fizer o limite de f de x sobre g de x quando x tende a zero, esse limite dá meio. Vou mostrar por quê. Ó. Ó, limite quando x tende a zero de x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, se eu cancelar x ao quadrado com x ao quadrado, eu vou ter limite para x tendendo a zero de meio. E limite de meio é meio. Tá? Então, quando a gente estiver diante de um resultado desse, provavelmente a gente vai ter que fazer alguma fatoração algébrica, simplificar a expressão para poder calcular o limite. Certo? Exemplos, né? Vamos fazer o exemplo 4. Fatore o numerador e o denominador para calcular. Primeiro, limite para x tendendo a menos 2 de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. Aqui ao lado tem um quadro com algumas fatorações que podem nos ajudar a resolver esses problemas, tá certo? Bom, vamos começar, vamos fazer esse primeiro aqui. Pessoal, então vamos fazer um exemplo. Ó. Exemplo 4. Fatório numerador e denominador para calcular. Primeiro, limite para x tender a menos 2 de x ao cubo menos 3x mais 2
sobre x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá. Limite x tendendo a menos 2 de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. Bom, vamos substituir primeiro o x por menos 2 e ver o que acontece. Então, menos 2 ao cubo menos 3 vezes o menos 2 mais 2 sobre menos 2 quadrado menos 4. Em cima vai ficar menos 2 ao cubo dá menos 8, menos 3 vezes o 2 é 6, mais 2 sobre menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4. Então isso aqui vai ficar 8 mais 6 é menos 2 mais 2 é 0. E 4 menos 4 é 0. Isso aqui é uma indeterminação, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir x ao cubo menos 3x mais 2 por x menos menos 2, já que o menos 2 é raiz desse polinômio. Então, eu vou usar um dispositivo prático de Biot-Ruffini. A raiz aqui é menos 2. Tá? Aqui eu vou escrever os coeficientes. Então, o coeficiente do x ao cubo é 1. X ao quadrado não aparece aqui, é 0. Do x no primeiro membro é 3. E o 2, o termo independente. Então, dispositivo prático de Biot-Ruffini. Desce o 1. Agora, todo mundo que está aqui eu vou multiplicar aqui. O resultado eu somo aqui em cima. Tá? Então, 1 vezes o menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 vezes o menos 2 é 4. 4 menos 3 é 1. 1 vezes o menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, isso aqui significa que x ao cubo menos 3x mais 2 pode ser escrito como, aqui, ó, 1x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x menos o menos 2, então fica x mais 2, mais o resto que é 0. Tá? Eu não preciso escrever o resto. Certo? E o segundo ponto aqui é que x ao quadrado menos 4 é a diferença de dois quadrados. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o produto de x menos 2 por x mais 2. Então, eu vou substituir agora. Então, vai ficar assim, ó, limite para x tendendo a menos 2 de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4 é igual a limite para x tendendo a menos 2. Aí eu vou trocar x ao cubo menos 3x mais 2 por x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x mais 2. E vou trocar x ao quadrado menos 4 por x menos 2 vezes x mais 2. Aqui eu cancelo x mais 2 com x mais 2. Agora eu vou substituir por menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado menos 2 vezes o menos 2 mais 1 sobre, só sobrou aqui o x menos 2. Então, menos 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes o menos 2 também é 4. Mais 1. Menos 2. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Então aqui eu tenho 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Menos 9 quartos. Esse é o resultado desse limite. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Limite para x tendendo a 1 de raiz cúbica de x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1.
x tendendo a 1 de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Ó, vamos substituir aqui o x por 1. Então vai ficar 1 ao cubo menos 1 sobre o limite. Exemplo 2. Limite para x tendendo a 1 de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Substituindo o x por 1, eu vou ter raiz cúbica de 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1. Isso aqui vai dar 1 menos 1 sobre 1 menos 1, que é 0 sobre 0, determinação. Bom, o que eu vou fazer então? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Exemplo 2. Limite para x tendendo a 1 de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Isso aqui, se eu substituir o x por 1, vai ficar raiz cúbica de 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1. Que vai dar 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Que é 0 sobre 0. Nos dá uma indeterminação. Tá? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma mudança de variável. Vamos chamar o x de t elevado a sexta. Certo? Então, nesse caso, o t vai ser raiz sexta de x. Notem o seguinte, ó. Quando x tende a 1, raiz sexta de x também tende a 1. Tá? Então eu posso mudar esse limite fica exatamente igual a esse. Ó. Então, limite de x tendendo a 1 de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1 é igual a limite para t tendendo a 1 de raiz cúbica de t elevado a sexta menos 1 sobre raiz quadrada de t elevado a sexta menos 1. Vai ser igual a limite para t tendendo a 1 raiz cúbica de t elevado a sexta é t ao quadrado. Raiz quadrada de t elevado a sexta é t ao cubo. Notem o seguinte, ó. Eu tenho aqui no numerador a diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. E aqui eu tenho no denominador a diferença de dois cubos. Certo? Então a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. A diferença de dois quadrados. A diferença de dois cubos é o produto. A diferença de dois cubos é a diferença dos dois termos vezes o quadrado do primeiro, mais o produto dos dois termos, mais o quadrado do segundo termo. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso trocar isso daqui por t menos 1 vezes t ao quadrado, mais t vezes 1, que é t, mais 1 ao quadrado, que é 1. Agora, o que eu enxergo? Eu posso simplificar t menos 1 com t menos 1. Agora eu vou substituir o que sobrou por 1. Então, aqui no numerador, por t mais 1, substituindo t por 1, 1 mais 1. No denominador tem t ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado, mais 1, mais 1. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, esse limite é igual a 2 terços. Exemplo 3. Limite h tendendo a 0
de x mais h quadrado menos x ao quadrado sobre h. Substituindo o h por zero, eu vou ter x mais zero ao quadrado menos x ao quadrado sobre zero. Em cima vou ter x ao quadrado menos x ao quadrado, que é zero, zero sobre zero, determinação, tá? Então, vamos desenvolver esse x mais h ao quadrado. Então, vou ter limite h tendendo a zero de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Isso aqui vai ser limite h tendendo a zero, que é o quadrado soma, então o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, sobre h. Aqui x ao quadrado menos x ao quadrado cancela. Eu tenho que isso aqui é igual a limite h tendendo a zero de 2x h mais h ao quadrado sobre h. Simplificando todo mundo por h, isso aqui é limite h tendendo a zero de 2x mais h. H vou simplificar por h, então h some. Substituindo isso aqui por zero, h por zero, então vai ser 2x esse limite. Tá certo? Limites no infinito. Definição. Seja f uma função definida em intervalo aberto de a até o infinito positivo. Escrevemos que o limite de f de x, quando x tende ao infinito positivo, é igual a L, quando o número L satisfaz a seguinte condição: para qualquer epsilon maior do que zero, existe um A maior do que zero, tal que o f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o x for maior do que A. Tá? Então, à medida que o x vai ficando muito grande, né, vai ficando maior do que A, o valor do módulo do f de x menos L fica menor do que epsilon. E, seja f uma função definida no intervalo aberto de menos infinito até b, escrevemos que o limite de x, quando x tende a menos infinito, de f de x é igual a L, quando o número L satisfaz a seguinte condição: para qualquer epsilon maior do que zero, existe um b menor do que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o x fica menor do que b. Então, à medida que o x vai ficando cada vez menor em direção ao infinito negativo, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Então, essa é a definição de limite no infinito. Então, teorema. Se n é um inteiro positivo, então o limite de x, quando x tende ao infinito tanto positivo quanto negativo, é 1 sobre x elevado a n. Isso aqui, de fato, né, é igual a zero. Teorema. Se n é um inteiro positivo, então o limite para x tendendo a mais ou menos infinito de 1 sobre x elevado a n é igual a zero. Bom, de fato, isso aqui é verdade, ó. De fato, né? Porque se a gente tiver o seguinte, ó, módulo de 1 sobre x elevado a n menos o limite, que é zero, menor do que epsilon. Né? Então, significa que 1 sobre o módulo de x elevado a n é menor do que epsilon. Tá? Então, invertendo essa desigualdade, eu tenho que módulo de x elevado a n é maior do que epsilon. Então, o x aqui, o módulo do x aqui, vai ser maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon. Então, nesse caso aqui, ó,
basta tomar o A igual a 1 sobre raiz enésima de epsilon. Isso aqui acontece, certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Ó. Então, o primeiro exemplo é limite para x tendendo a mais infinito de 2x menos 5 sobre x mais 8. O que eu vou fazer aqui, o truque que eu vou usar aqui é dividir todo mundo por x. Vou dividir esse por x, esse por x, esse por x e esse por x. Vou dividir todo mundo pelo mesmo valor, continua mantendo a mesma expressão, tá? Então, isso aqui é limite para x tendendo a mais infinito. Observa, isso daqui é zero, isso daqui é zero. X dividido por x é 1, então fica 2 sobre 1. Então, esse limite dá 2, certo? No segundo exemplo, ó, limite para x tendendo a menos infinito, 2x ao cubo, menos 3x, mais 5, sobre 4x à quinta, menos 2. Eu vou dividir por x elevado ao maior expoente que nós temos aqui, no caso, x à quinta. Então, eu vou dividir todo mundo por x à quinta. Todo mundo por x à quinta, tá? Observem vocês que isso aqui é zero, isso aqui é zero, e o teorema anterior. Então, sobrou que limite para x tendendo a menos infinito. Aqui vai ficar 2 sobre x elevado a 3 menos 5 vai dar menos 2. Então, sobre 2. Menos 1 menos 5 é 4. 3 sobre x elevado a 4. Aqui deu 0. Aqui eu cancelo x à quinta com x à quinta, fica 4. O que a gente pode observar? Pelo teorema anterior, isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Então, esse limite é 0 sobre 4, que é 0. Tá? No exemplo 3. Limite para x tendendo a mais infinito de 2x mais 5 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5. Bom, observa o seguinte, né, que x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Considerando aqui, ó, o x tende ao infinito positivo, o x é positivo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por x. Então, vai ficar limite para x tendendo a mais infinito de 2x mais 5 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por x. Então, aqui eu vou dividir por x, aqui eu vou dividir por x, aqui eu vou dividir por raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Só para x ao quadrado entrar aqui na expressão. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Bom, aqui eu já sei que isso aqui é zero. Então, vai ficar limite para x
tendendo a mais infinito. Cancela x com x, então aqui eu tenho 2. Aqui embaixo, eu vou colocar todo mundo dentro da mesma raiz. Então vai ficar 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado. Eu já sei que isso daqui é zero. Então, o que eu vou ter? Limite para x tendendo a mais infinito de 2 sobre. Cancela x quadrado com x quadrado, que raiz quadrada de 2. Racionalizando o denominador, isso aqui vai ficar, multiplica, né, por raiz de 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 2. Certo? Então, limite terceiro aqui, ó, terceiro caso aqui, igual a raiz quadrada de 2. Limites infinitos. Definição. Seja f de x uma função definida em intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em x igual a. Dizemos que f de x, que o limite de f de x quando x tende a é igual a infinito, positivo, se para todo a maior que zero existe um delta maior que zero, tal que o f de x é maior do que a, sempre que o módulo de x menos a for maior do que zero, menor do que delta. Ou seja, à medida que o x se aproxima do a, o f de x vai ficando muito grande, vai ficando cada vez maior, tendendo ao infinito, vai ficando muito maior do que o a arbitrário que eu escolhi. Tá? E de modo análogo, né, o limite de f de x quando x tende a é menos infinito, se para todo b maiúsculo menor do que zero existe um delta maior do que zero, tal que o f de x é menor que esse b, sempre que o x, que o módulo de x menos a está entre zero e delta. Ou seja, à medida que o x vai ficando cada vez mais próximo do a, o f de x vai ficando cada vez menor do que b, vai tendendo cada vez mais para o infinito negativo. Certo? Teorema. Se n é um número inteiro positivo qualquer, então o limite para x tendendo a zero de 1 sobre x elevado a n é mais infinito. E limite tendendo a x pela direita, né? Que aí o x é positivo. Teorema. Se n é um inteiro positivo qualquer, então limite para x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x elevado a n é mais infinito. E limite para x tendendo a zero pela esquerda de 1 sobre x elevado a n é igual a mais infinito se o n é par e menos infinito se o n é ímpar. Esse teorema aqui é importante para nós. Aqui algumas propriedades dos limites nos infinitos. Né? Então, se eu tiver a soma de dois infinitos positivo, o resultado é um infinito positivo. A diferença entre dois infinitos positivos é uma indeterminação. Tá? A soma do infinito com uma constante é infinito. A diferença de um infinito com uma constante, a soma de uma constante com infinito negativo é infinito negativo. O produto de dois infinitos é infinito. O produto do infinito positivo com infinito negativo é infinito negativo. O produto do infinito positivo por uma constante é infinito positivo, se essa constante for positiva. Se a constante for negativa, o produto do infinito positivo pela constante negativa é infinito negativo. Produto de infinito por zero é uma indeterminação. A razão entre zero e infinito é zero. Tá? A razão entre uma constante e infinito é zero, a gente já viu isso ali, né? A razão entre dois infinitos é uma indeterminação. A razão entre zero, a razão entre uma constante e zero, quando zero tende a zero pela direita, né? É o positivo, é o infinito positivo, tá? A razão entre infinito positivo é zero, tende a zero é infinito positivo. Quando tende a zero pela esquerda, infinito negativo.
Quando é 0 sobre 0 é uma indeterminação. Quando é infinito e uma constante com 0 pela esquerda, se ele é positivo e aqui é negativo, então dá infinito negativo. Essas propriedades aí a gente usa elas conforme o nosso bom senso. Exemplo, ó. Calcule o limite para x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 3x mais 1 sobre x ao quadrado mais 3x menos 6. Bom, se eu substituir por 2, o que vai acontecer? Limite para x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 3x mais 1 sobre x ao quadrado mais x menos 6. Isso daqui vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 2 menos 6. Isso aqui vai ficar igual a 4 mais 6 mais 1. Aqui vai ficar 4 mais 2 menos 6. Isso daqui vai ficar 11 sobre 0, tá? Na verdade, eu tenho uma constante dividido por 0, uma constante positiva. Ou seja, esse denominador vai ficando, quando x vai tendendo a 2, esse denominador vai ficando muito pequeno. Então eu vou dividir 11 por um número muito pequeno. Então isso daqui é um infinito positivo, tá? No exemplo 2, limite para x tendendo ao infinito positivo de x ao quadrado mais 3 sobre x mais 2. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos dividir todo mundo por x ao quadrado. Vou dividir aqui por x ao quadrado, vou dividir aqui por x ao quadrado, aqui por x ao quadrado, aqui por x ao quadrado. Isso daqui vai ficar igual a limite para x tendendo a mais infinito de 1, aqui é 0, né? E aqui embaixo vai dar, aqui vai dar 1 sobre x, que é 0, mais 0. Isso daqui vai dar 1 sobre 0, que também é infinito positivo. Certo? Bom, pessoal, obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até a próxima aula.